Amém. Poder sentar, irmãos. Graças a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de mais um dia estarmos em sua casa. Deu tudo certo ali, a câmera está funcionando, a live também, graças a Deus. E o Senhor é glorificado em todas as coisas. Quero convidar os irmãos a abrirem a revista na página de número 20, amém? Estudo de número 5. Estudo de número 5, página de número 20. Hoje nós temos uma lição preciosíssima, amém? A lição de número 5, ela tem como título Bíblia, a Palavra de Deus. Então, hoje nós iremos conversar um pouco sobre o nosso manual de fé, sobre esse livro tão esplendoroso que é a Palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, esse livro que nós lemos, esse livro que nós aprendemos, esse livro que nós buscamos todos os dias viver segundo aquilo que está escrito nele. O textuário, se você está com a sua revista, vamos todos ler juntos. Se você não está, Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12. Hebreus 4, 12. A palavra do Senhor diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, queridos, em um texto como esse, nós temos aqui um conceito muito esplendoroso sobre o que é a palavra de Deus. Primeiro, o escritor de Hebreus diz que essa palavra, ela é viva. Ela é viva. Essa palavra, ela é eficaz. Ou seja, além de ter a possibilidade de ser viva no sentido de todos os dias se renovar, todas as manhãs se renovar, porque é muito interessante quando nós lemos um texto bíblico e, mesmo lendo o mesmo texto diversas vezes, Deus tem a capacidade de, através daquele texto, falar diversas coisas conosco. E por isso que nós defendemos que ela é viva. Mas ela também é eficaz, justamente porque ela tem o poder de convencimento. Ou seja, através da palavra do Senhor, nós somos convencidos do modo de vida que Deus quer que nós vivamos. Nós somos convencidos de que éramos pecadores, mas um dia fomos salvos, e por isso nós podemos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, porque ela tem a capacidade de penetrar de tal ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julgar os pensamentos e as intenções do coração. Isso quer dizer que a palavra do Senhor, ela tem a capacidade de nos fazer refletir sobre tudo aquilo que nós vivemos e como de modo o Senhor quer que nós vivamos, de que modo o Senhor quer que nós vivamos. Nós olhamos para ela e entendemos que nós precisamos mudar muitas coisas dentro de nós. Então, esse conceito de Hebreus 4, 12, ele é um conceito que demonstra muito bem quão gloriosa é a palavra do Senhor. Então, vamos lá então para a nossa introdução. Depois de entendermos um pouco sobre esse conceito que é trazido aqui pelo escritor de Hebreus, que eu acredito que é o apóstolo Paulo, você pode discordar de mim, não tem problema nenhum sobre isso, tá? Mas, depois desse conceito, vamos à introdução, página de número 21. A introdução, ela nos chama a refletir sobre: você já ouviu falar da palavra de Deus ou do livro de Deus? E aqui na introdução, queridos, nós defendemos a Bíblia como o livro mais importante de toda a história.
E ele é o livro mais importante de toda a história, não só para os cristãos. Porque, vamos lá, aqui a gente está falando de um livro que tem a viabilidade de, em razão da quantidade de seus manuscritos, nós defendermos a confiabilidade da palavra do Senhor. Para se ter uma ideia, queridos, a palavra de Deus, ela é tão confiável que ela é o livro em que nós conseguimos encontrar mais manuscritos com as datações de forma correta. Então, através disso, os historiadores, eles conseguem demonstrar que esta palavra, diferentemente do que muitos homens defendem, ela é imutável. Ela não sofreu variações, a essência dela permanece fiel àquilo que o seu autor trouxe em sua origem. Então, é algo muito interessante quando nós paramos para observar que, para mim e para você que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia ela é um livro importante, mas também para a história, para os historiadores, para quem estuda de fato todas essas coisas, a Bíblia ela é um livro extremamente confiável. É claro que, em razão de nós termos muitas pessoas copiando a Bíblia, uma palavra ou outra pode sim ser suprimida, mas sem que a essência daquilo que está disposta na palavra do Senhor, ela não mudar. Ela não mudar. A essência da palavra do Senhor, ela é a mesma sempre. E qual é a essência da palavra do Senhor? A essência da palavra do Senhor é justamente que um dia, como nós estudamos, nós estávamos mortos pelos pecados e delitos que nos acometiam, mas Deus, Ele nos salva, Ele envia o Seu Filho para morrer por nós, e assim nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé. Então nós podemos observar que a palavra do Senhor, ela é um livro confiável. Então, não só para mim e para você, mas para todos aqueles que gostam de história, essa palavra, ela é o livro dos livros. Ela não é um escrito qualquer. Ela não é um conjunto de histórias que nos ajudam a adquirir fé ou sabedoria. Mas, queridos, através dessa palavra, nós temos a revelação máxima de tudo o que Deus quer para a humanidade. Através dessa palavra que atravessou eras, atravessou gerações e permanece fidedigna, porque a palavra do Senhor diz que esta palavra está firmada nos céus e Deus, Ele vela pela sua palavra. Então, aqui nós temos tudo que Deus quer para a humanidade. Por meio dessa palavra, nós conhecemos a vontade de Deus. Por meio dessa palavra, nós conhecemos como é obtida a salvação. Por meio desta palavra, nós entendemos a forma que Deus quer que nós vivamos. Então, queridos, nessa lição, é de suma importância que nós entendamos o valor da Bíblia, que nós entendamos a origem da Bíblia e que nós entendamos principalmente o poder que essa palavra tem. E um poder transformador. Então que essa noite, eu e você possamos pedir, como o salmista, que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, para que nós possamos entender as maravilhas da lei do Senhor. Assim como está no Salmo de número 119, versículo de número 18. Então, queridos, que tal essa noite nós nos aventurarmos um pouco no estudo sobre a palavra de Deus? Vamos fazer isso essa noite? Amém? Amém. Então, queridos, vamos lá. Para nós começarmos, eu sei que você já sabe disso de cor e salteado. Mas, como nós sabemos, nós aqui estamos nos preparando para discipular e evangelizar. E muito possivelmente, as pessoas que Deus nos dará, elas não têm a dimensão do que é a palavra do Senhor e nem todas as questões que aqui estão colocadas. Então, em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre a divisão da palavra do Senhor. Todos nós sabemos que a Bíblia ela é dividida
em Velho e Novo Testamento. Então, nós temos o Antigo Testamento, que nós, como cristãos, defendemos que o Antigo Testamento ele apontava a todo momento para Jesus, nos mostrando a redenção que viria por intermédio de Cristo. E o Novo Testamento, que é justamente o momento em que Cristo ele vem à Terra, ele anda por aqui, ele cura enfermos, ele morre por nós, ele ressuscita, ele estabelece a sua igreja, e assim nós temos a continuação de toda a igreja do Senhor, as cartas que são escritas pelo apóstolo Paulo e pelos demais apóstolos. Então nós temos a divisão de Velho Testamento e Novo Testamento. No Velho Testamento, pegue comigo aí a página de número 21, nós temos a divisão em Pentateuco, em que nós temos aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, também conhecido como a Torá, não é mesmo? Então aqui nós temos todo aquele momento desde a criação até um momento específico em que Moisés ele está dando as últimas instruções para o povo antes de morrer. Posteriormente, nós entramos em outra fase dos queridos livros históricos. E os livros históricos, eles vão de Josué a Esther. E esses livros históricos, como o nome já diz, eles justamente contam a história do povo de Deus. Nós vamos ter a história do povo conquistando a terra prometida. Nós vamos ter a história do povo se esquecendo de Deus e Deus tendo que levantar juiz atrás de juiz para que eles fossem livres da escravidão e do poderio dos inimigos de Deus. Nós vamos ter a história de livramento através de uma rainha chamada Esther, e por aí sucessivamente. Depois disso, nós temos os livros poéticos, ou também conhecidos como livros de sabedoria, onde nós começamos em Jó e terminamos em Cantares. E por fim, nós temos os livros proféticos, de Isaías a Malaquias. Aqui nós sabemos que dentro dos livros proféticos nós temos também uma divisão entre profetas maiores e profetas menores, mas aqui, para esse momento em específico, o importante é nós entendermos que existem os livros proféticos e eles vão de Isaías até Malaquias. Até aqui tudo bem? Amém? Então, seguindo, nós observamos que depois do Velho Testamento, nós entramos no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós temos a divisão de evangelhos, que vai de Mateus até João. Depois, os livros históricos ali, o livro histórico, na verdade, do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, que conta justamente toda a situação da igreja se estabelecendo, as viagens missionárias e todas aquelas histórias em que nós vemos o poder de Deus zelando pela sua igreja. Depois nós temos as epístolas ou as cartas, que vão ali de Romanos até Judas, e por fim, o livro da Revelação, que é Apocalipse. Então, depois de entender a divisão entre Velho Testamento e Novo Testamento e essas outras subdivisões do Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, e ainda evangelhos, livro histórico, epístolas e revelação, nós temos de fato a compreensão de toda a divisão da palavra do Senhor. Amém? E aí, queridos, é de suma importância nós entendermos e defendermos algumas questões acerca da palavra do Senhor, porque, olha só, muita gente defende a Bíblia como um livro qualquer. Mas eu e você, que acreditamos em Deus e no seu poder, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós acreditamos que Deus, Ele é o inspirador de tudo que aqui está exposto. E por isso, na página de número 22, no ponto 2.1, nós temos aqui a primeira defesa que nós fazemos à palavra do Senhor. Não que a Bíblia precise de defesa, até porque ela é a palavra de Deus.
Mas eu e você precisamos saber rebater algumas situações, como por exemplo, você acredita em um livro que foi escrito por um bando de louco que, infelizmente, a gente não sabe de fato se é verdade, se é mentira, mas, queridos, como eu falei aqui no início, a Bíblia ela é o livro mais confiável de toda a história. Se os irmãos tiverem a curiosidade de ler livros sobre essas questões relacionadas à datação histórica, à quantidade de manuscritos da palavra do Senhor, é algo surpreendente, tá? Em comparação a outros livros, por exemplo, em que eles defendem a origem, o autor, quando a gente pega a Bíblia Sagrada, as questões de datação elas são em um número muito maior. E é por isso que é possível defender que a Bíblia ela é um livro confiável. Mas, vamos lá então, nós primeiro precisamos defender que a Bíblia ela é inspirada por Deus. E o que acontece? Sim, ela foi escrita por cerca de 40 autores, e dentre longos anos ali, aproximadamente 1.500 anos, mas nós defendemos que ela é inspirada por Deus. Como Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e apta ali para o ensino, para a exortação. Então, muito embora a Bíblia tenha sido sim escrita por homens, a sua origem e o seu conteúdo vem de inspiração divina. Tá? Isso é um ponto que nós temos que defender, porque, queridos, sim, Deus ele usou homens como as suas canetas para escrever, mas Ele é o autor deste livro, Ele é a inspiração deste livro. Deus utilizou homens dentro do seu contexto histórico, dentro das suas origens, dentro das suas culturas, respeitando os seus estilos de escrita, mas trazendo o ponto central de toda a Escritura, que é justamente a redenção por intermédio de Cristo Jesus, que seria entregue a toda a humanidade. E é por isso que a Bíblia, ela não se contradiz, é por isso que a Bíblia, ela tem a capacidade de completude, ou seja, eu leio um texto, leio outro, e eu observo que esses textos, eles vão se completando, justamente porque Deus não perde o controle de nada. Do Gênesis ao Apocalipse, o Senhor traçou um plano perfeito para toda a humanidade, e Ele trouxe a viabilidade de salvação para mim e para você, meu irmão. Ele inspirou homens, Ele inspirou pessoas para escreverem, sim, sobre a redenção que viria por intermédio de Cristo. Ele inspirou homens, sim, para escreverem que nós caímos, nós tropeçamos, mas Ele inspirou homens para escreverem que havia uma salvação preparada para cada um de nós. Ele inspirou homens para escrever que um dia Ele voltaria para buscar a sua igreja. Ele inspirou homens para nos contar que no final de todas as eras, eu e você seríamos reis e sacerdotes e estaríamos junto dele. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Então nós defendemos que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. A Bíblia, ela é totalmente inspirada por Deus. Meu irmão, não há como um livro como esse ter sido escrito por homens. Não há como um livro como esse ter sido simplesmente feito como um Frankenstein. De repente, um bando de loucos se reúne, junta tudo ali e faz uma conexão tão perfeita. Não tem como. Só o que explica a perfeição da Bíblia Sagrada é justamente um Deus que zela pela sua palavra. E durante toda a história, mesmo que os homens tentassem acabar com a palavra de Deus, mesmo que os homens
tentassem calar a palavra de Deus, mesmo que os homens tentassem a todo custo fazer com que essa palavra fosse silenciada, ela não pode ser silenciada, porque ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E meu querido, ainda que tentem tirar a Bíblia de nós, será impossível, porque eu e você podemos guardar essa palavra no nosso coração. Glória a Deus! Então ela é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. Só que não para por aí. No ponto 2.2, nós temos aqui uma segunda verdade sobre a Bíblia. E a segunda verdade é que a Bíblia revela a vontade de Deus. Meu querido, Deus não nos deixa enganados. Deus, Ele é um Deus que joga limpo com seu povo. Então, nesta palavra, nós temos tudo aquilo que Deus quer e espera de mim e de você. Essa palavra traz todas as prerrogativas que alguém precisa ter para ser salvo. Esta palavra traz todas as prerrogativas que alguém precisa ter para viver uma vida em santificação. Esta palavra traz tudo sobre Deus e sobre a forma que nós podemos nos relacionar com Ele. Essa palavra nos mostra que Deus espera de mim e de você uma vida de oração. Essa palavra nos mostra que Deus espera de mim e de você uma vida de devoção. Essa palavra nos mostra que Deus espera de mim e de você uma vida segundo os padrões que Ele estabeleceu. E meu querido, o mais interessante é que tudo aquilo que Deus pede de mim e de você, Ele dá exemplo. Deus, Ele nunca pede de mim e de você coisas que antes Ele não tenha dado exemplo. Jesus deu exemplo de uma vida de oração. Jesus deu exemplo de uma vida de jejum. Jesus deu exemplo de uma vida de amor ao próximo. Jesus deu exemplo de uma vida de santificação. Então, toda a vontade de Deus está exposta na palavra do Senhor. Essa palavra, ela nos ensina, essa palavra nos corrige, essa palavra nos orienta, essa palavra fortalece. Essa palavra, assim como o salmista diz no Salmo de número 119, versículo de número 5, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E como, queridos, nós temos vivido um momento em que os caminhos são nebulosos, os caminhos são de trevas, mas eu e você não andamos nas trevas justamente porque nós temos a lâmpada para os nossos pés, que é a palavra do Senhor. Essa palavra que revela a vontade de Deus. Jesus, ele, em determinado momento, em João 17, ele diz: santifica-os na verdade. E ele completa: a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós observamos que na palavra do Senhor nós encontramos verdades absolutas. Nós encontramos tudo aquilo que Deus espera de nós. Através da palavra do Senhor nós entendemos o modo que nós temos que viver para viver segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E meu querido, através dessa palavra, todos os dias nós podemos conhecer e continuar conhecendo sobre o Senhor. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. A palavra do Senhor, ela é uma fonte de conhecimento e de sabedoria que não se esgota, meu irmão. Essa palavra nos mostra tudo sobre a vida e como a vida é segundo a vontade de Deus. E sabe, para mim e para você que estamos aqui nos preparando para ganhar almas e para discipular, essa palavra nos dá a capacidade de nos tornarmos obreiros aprovados para a seara do Senhor.
Então, meu querido, além da Bíblia ser inspirada por Deus, além dela revelar a vontade de Deus, ela também tem um poder transformador. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Todos nós aqui acompanhamos o lindo trabalho que é feito pela nossa igreja do Piauí, ali naqueles presídios. Queridos, seja franco consigo mesmo, eu serei franco comigo mesmo. Aqueles homens, aquelas mulheres, eles são transformados por causa do poder transformador do Evangelho. Não é homem nenhum que tem a capacidade de transformar. É somente o poder do Evangelho que transforma as vidas, meu irmão. Sabe por quê? Quando a gente tem aula de direito penal, a gente estuda ali de forma muito bonita uma teoria de que uma das características da pena é justamente tentar fazer aquela pessoa ter um caráter retributivo pelo que ela fez, mas também um caráter de tentar ressocializar aquela pessoa para que ela não volte a cometer crimes. Mas vamos lá, meu irmão, você acha mesmo que se fosse simplesmente por causa do caráter de uma pena, alguém seria transformado, meu irmão? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, tem tanta gente que entra naqueles locais e saem piores do que elas entraram. É somente a palavra do Senhor que tem a capacidade de transformação. E é tão lindo quando nós vemos aqueles homens aqui dentro dando glória a Deus e aleluia, sabendo que eles foram transformados por essa palavra. Pergunta para eles, meu irmão, se você tiver a chance de conversar com eles, pergunta para eles o que transformou eles. O que transformou eles foi a palavra de Deus, porque essa palavra tem um poder transformador. É impossível nós continuarmos as mesmas pessoas quando nós somos expostos a essa palavra. É impossível continuarmos vivendo uma vida conforme os nossos próprios deleites e vontades, quando nós entendemos o que Deus quer de nós através do poder transformador da palavra de Deus. Meu querido, assim como o textuário diz, essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela fala ao coração, ela convence do pecado, ela traz conforto, ela traz consolo, ela traz direção para as nossas vidas. Ela traz tudo isso. E é por isso que nós temos que fazer como Paulo fala ao seu filho amado Timóteo: Timóteo, prega em tempo, em fora de tempo, porque deixa eu te falar uma coisa, essa palavra ela tem um poder transformador. Às vezes, a gente em uma conversa no cotidiano, faz uma citação acerca da palavra do Senhor, e a gente acha que está lançando uma semente vazia, que não vai produzir fruto, mas deixa eu te falar uma coisa, a palavra do Senhor não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Ela cumpre o seu propósito. Meu querido, pregue essa palavra em tempo, pregue essa palavra fora de tempo, porque ela tem o poder de transformar vidas. Ela tem esse poder. Ela tem esse poder. Sabe, hoje eu estava no meu trabalho, eu fui fazer um atendimento para uma pessoa em específico, e essa pessoa ela entrou ali no atendimento tão preocupada. Ela tinha acabado de fazer uma biópsia e ela tinha constatado que ela estava com um câncer, né? E aí o médico olhou para essa pessoa e disse: olha, você tem pouco tempo de vida. E ele foi ali para a gente poder fazer um pedido de isenção de imposto de renda, porque quem tem câncer tem essa viabilidade de pedir isenção de imposto de renda. E aí, sabe, eu encostei a porta ali do local de atendimento e eu olhei para aquela pessoa, meu irmão, e eu disse para ela o seguinte: olha, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele tem a capacidade de te curar desse câncer. Jesus, ele pode te curar desse câncer. E aí eu contei para ele, eu falei: olha, a minha avó, ela teve um câncer. E o médico deu prazo de validade para a vida dela. O médico falou que ela ia morrer.
meu querido, eu olhei para ele e falei, a minha avó, ela morreu mês passado, mas ela não morreu de câncer. Ela foi curada, ela viveu, ela gozou da vida durante muito tempo e ela não morreu por causa do câncer. E eu olhei para ele e falei, do mesmo modo que a minha avó foi curada, eu tenho a convicção de que se for a vontade de Deus, Ele pode te curar. Aquela pessoa, meu irmão, olhou para mim com um olhar de esperança tão profundo. Ela saiu dali, ela entrou triste, de verdade, aquela pessoa, ela entrou triste naquele ambiente, mas na hora que ela saiu, eu pude observar que ela saiu com esperança. E a palavra do Senhor tem essa capacidade. Quando nós abrimos a palavra do Senhor para as pessoas, ela tem essa capacidade de transformar a tristeza em alegria. Ela tem essa capacidade de tirar a ansiedade que está no nosso peito e trazer a paz que excede todo o entendimento. Ela tem essa capacidade de trazer transformação para o mais vil de todos os pecadores. Meu irmão, a Bíblia tem sim o poder de transformar vidas e nós não podemos nos cansar de falar isso. Não há agente transformador maior do que a palavra do Senhor. Do que a palavra do Senhor. Então, é necessário que nós leiamos essa palavra. É necessário que nós estudemos essa palavra. É necessário que nós obedeçamos essa palavra para, de fato, sermos transformados. E aí, vivermos como Tiago nos assevera. Não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes dessa palavra. Essa palavra traz essa possibilidade de nós praticarmos tudo que nela está escrito. Só que, meu querido, não para por aí. A Bíblia, além de ser inspirada por Deus, além de ser fonte reveladora da vontade dEle, além de ter o poder de transformar vidas, na página de número 23, no ponto 2.4, nós temos também uma verdade muito interessante. A Bíblia é alimento espiritual. A Bíblia, ela é alimento espiritual. Meu querido, e aqui no parágrafo, no primeiro parágrafo desse ponto, eu queria ler com você, porque aqui está escrito o seguinte: você já tentou ficar sem se alimentar por uma grande quantidade de tempo? Se sim, a ausência de alimento nos leva a sentir inúmeros incômodos no nosso corpo, dentre eles, a fome. Mas, meu querido, tem gente que, assim como eu, fica com dor de cabeça, né? Começa a ficar irritado, sim ou não? Não sei você, pastor Heber, mas quando eu estou com fome, eu fico com dor de cabeça e eu fico irritado. Sério. E aí eu faço coisas assim. A minha tia Dinha está aqui, ela sabe. Teve um dia que a gente estava esperando uns parentes da gente chegar lá na casa da minha avó, e eles não chegavam, irmão. E dava meio-dia, dava 1h da tarde, aí eles ligam para a gente gente está aqui numa região aqui, fomos buscar eles lá na Vila Roriz. Eles tinham se perdido. Aí, pastor Heber, eles chegaram e ainda queriam conversar. Meu amigo, a minha tia já começa a gargalhar só de lembrar. Eu peguei o prato, falei, beleza, mas bota a comida aqui, meu amigo, porque minha avó falou, espera a visita, comer, depois a gente come. Eu falei, beleza, então vamos lá. Eu entreguei o prato para ele e falei, amigo, bota a comida, vamos comer, a gente pode conversar enquanto a gente come. Irmão, eu estava varado de fome, eu estava com dor de cabeça, eu estava irritado, eu precisava comer. Então, eu não sei você, mas quando eu estou com fome, eu fico irritado, eu fico com dor de cabeça, né? Então, assim, a fome, ela traz, a ausência de alimento, ela traz diversas situações para a nossa vida. E aí, olha só que interessante, a gente não consegue passar tanto tempo sem comer. Por que a gente consegue passar tanto tempo sem ler a palavra de Deus? Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Por que quando a gente não lê a Bíblia não dá dor de cabeça na gente, né? Por que quando a gente não lê a Bíblia, a ausência, a privação de palavra de Deus deixa a gente irritado? Não é? Queridos, a gente tem que parar para analisar as coisas como elas são.
Se a gente defende a Bíblia como alimento espiritual, a gente tem que defender que ela tem que ser fonte de alimento para as nossas vidas todos os dias. Sabe? Todos os dias. E não é uma fonte de alimento qualquer, né? A gente tem que se alimentar saboreando aquela comida. Eu não sei você, meu irmão, mas a melhor coisa é quando a gente tem a viabilidade de comer uma comida gostosa e saboreando. A Bíblia tem que ser desse jeito. A Bíblia você não come de qualquer jeito, não. Você não come rápido. Você para com calma, com tranquilidade. Você vai lendo aquele texto, vai entendendo o que Deus tem para oferecer para você. E aí Ele vai te alimentando, Ele vai falando com você, Ele vai renovando as tuas forças, Ele vai tirando a dor de cabeça, Ele vai agindo na tua vida, Ele vai te alimentando, e aí de repente você olha e você percebe que na verdade você não está saciado, você é insaciado, você quer mais e mais e mais e mais e mais e mais, porque você percebe que a Bíblia é uma fonte inesgotável. Sabe, a gente tem que ser como o salmista diz, assim como a corça anseia pelas correntes de água, eu anseio pela tua presença. Nós temos que desejar, nós temos que ansiar esse alimento espiritual que é a palavra do Senhor. Meu querido, assim como o nosso corpo precisa de alimento, o espírito também precisa da palavra de Deus. Não à toa Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. E meu querido, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia ela é alimento espiritual, e o mais legal é que quem preparou o alimento no momento que você está lendo, está ali, ó, juntinho com você, te ajudando a entender, te ajudando a discernir, te ajudando a entender os mistérios, porque a palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, e para quem o teme, Ele revela os seus propósitos, Ele revela os seus desígnios, Ele revela a intimidade dEle. Então, Ele está conosco quando nós lemos, quando nós buscamos, quando nós queremos mais dessa palavra. Ele nos alimenta, Ele nos fortalece, Ele fortalece o nosso espírito, Ele nos traz ânimo. Meu querido, quantas vezes nós abrimos essa palavra com o nosso coração completamente pressuroso, com o nosso coração completamente cheio de medos e receios, e essa palavra nos conforta, essa palavra olha para nós e com um jeito tão meigo acaricia o nosso corpo, cura as nossas dores físicas, mas quantas vezes também nós estávamos vivendo por caminhos tortuosos, e essa palavra nos exorta, essa palavra nos mostra o caminho sincero e verdadeiro que Deus quer para nós. Então essa palavra ela é alimento espiritual. Meu irmão, chega de ser um crente que está com enanismo que fala, quando a pessoa ela não se alimenta, que nós não sejamos, o quê? Nanição, obrigado, nanição. Inanição? Inanição, obrigado. Então, que nós não estejamos em inanição, mas que nós possamos de fato ser crentes que se alimentam para que nós possamos ser fortalecidos por essa palavra. Meu querido, Paulo, ele em determinada vez, ele olha para uma igreja que ele estava escrevendo a carta e diz, olha, eu queria dar para você um alimento mais pesado, só que você só aguenta leite espiritual. Deus, Ele quer dar para mim e para você, meu irmão, alimento para nós entendermos a sua vontade, mas muitas vezes a gente está satisfeito só com o leitinho espiritual. Deus, Ele quer nos levar além. Ele quer nos levar além. Então, que nós possamos entender isso também, que a Bíblia é o nosso alimento espiritual e que nós precisamos dela para viver. Precisamos dela para viver. Então, meu querido, a conclusão dessa lição diz para mim e para você: a Bíblia não é apenas um livro sagrado, é a voz de Deus para nós. Ela é viva, verdadeira
eterna e necessária. Ler e obedecer à Bíblia é essencial para quem deseja ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Deus fala conosco por intermédio de sua palavra. Devemos valorizá-la e viver por ela todos os dias. E aí, quando você chegar na sua casa e for refletir um pouco sobre essa lição, você pode responder algumas dessas perguntas que nós temos aqui. Como você tem usado a Bíblia em sua vida? Qual a importância da Bíblia para a sua fé? E, por fim, você tem o hábito de ler e meditar na palavra de Deus? Então, meu querido, que de fato nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e que nós possamos ensinar para outras pessoas, com tudo isso que essa revista está nos dando, que a Bíblia é a palavra do Senhor e ela é a verdade. Ela é a verdade. E aí, meu querido, eu te espero, no domingo de manhã tem EBD, né? Eu te espero no domingo de manhã para nós estudarmos a lição de número 6, tá? Só um spoilerzinho, na lição de número 6 nós vamos estudar sobre a igreja. Sobre a igreja. Você já parou para pensar o que é a igreja? Por que é necessário vir à igreja? Por que é necessário fazer parte de uma igreja? Por que Cristo ele estabeleceu a sua igreja? Isso são algumas coisas que nós iremos responder no domingo. Então, eu espero você aqui às 9h da manhã para nós continuarmos essa jornada de fé, que é o caminho do discipulado. Amém? Vamos orar, queridos? Curve sua cabeça nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, através dela nós entendemos tudo aquilo que o Senhor quer de nós, nós entendemos, Senhor, a salvação que tivemos por intermédio de Cristo Jesus. Nos ajuda todos os dias a ler a Tua palavra, a entender aquilo que o Senhor quer de nós e que nós possamos, meu Deus, todos os dias desejar mais e mais e buscar mais e mais acerca da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida segundo a Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo nome, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe e até domingo às 9h, tá bom? Realmente, dá vontade de continuar, né? Dá vontade de continuar. Eu não sei se você consegue, Josué, junto com Davi, tenta colocar aí Toda Escritura é. É um livro. Toda Escritura é. Eu acho que o autor é Michael Bird. Toda Escritura é. Tenta encontrar. Acho que na Amazon é o mais barato que tem. Irmãos, é um livro pequeno, não é grande, não. Mas é um livro espetacular sobre a Escritura, sobre a Palavra de Deus. Está chegando agora o Natal e eu não poderia perder a oportunidade de te induzir a um bom livro, e a leitura de um bom livro, e a investir dinheiro num bom livro, né? Eu sei que os irmãos olham para a minha cara e já pensam livro, mas é isso mesmo, né? Se o livro não fosse bom, Deus não teria deixado para a gente um livro, né? E que coisa maravilhosa. O Joel estava ministrando e eu estava me lembrando deste livro. Um livro espetacular. Muito, muito, muito bom. Outro também maravilhoso, esse aí, esse aí. Ó, irmãos, mas adquire. R$ 29,90. Eu acho que é quase o preço de um sanduíche, um lanchinho. Talvez mais barato. E talvez encontre por um preço menor. Tá? Quem gosta de livro digital, tem ele digital. Eu odeio. Eu não nego. Mas a nova geração gosta de ter tudo no celular. Tá?
Coloca aí de novo, toda a Escritura é. Outro livro, e esse é um livro fabuloso. Cada capítulo dele é fabuloso. E o Michael Bird, ele é alguém que tem uma escrita muito fácil, simples, direta, objetiva. É maravilhoso. Se botar no Amazon, Jojo, aí você tem ele digital. E aí vem os tópicos, até para tentar criar em você esse desejo, né? Mas, pastor, se a gente for cair nas suas loucuras, a casa vai se encher de livros. Então, glória a Deus por isso. Mas é bom ler, tem que ler também, não é só comprar, né? Não é só comprar, tá? Minha esposa adora. E nossa casa tem muitos livros, né, amor? Ela fica numa felicidade extraordinária. Não. Esse pecado eu não faço. Porque eu volto sempre. Eu leio uma vez, aí 3 anos depois leio de novo, aí depois leio de novo. Eu dou de presente, mas... Agora, um outro livro muito bom, mas aí é mais técnico. Acha aí, meu filho. E Deus falou na língua dos homens. É um teólogo brasileiro, Paulo On. E Deus falou na língua dos homens. Estão levantando falso contra a minha pessoa. Estão levantando falso contra a minha pessoa. Não é possível. Sinto o cheiro de revolta, não é? Tente achar, meu filho, Paulo On. E Deus falou na língua dos homens. 2 livros fabulosos. Sabe você que está aposentado e tem tempo de ler? Lê. Sabe por quê? Porque não é brincadeira, não. Quando começar a chegar nessa igreja, quem o Senhor mandou e já está avisando que vai vir, meu irmão, você é aposentado, você não vai ficar em casa, não. Vai trabalhar feito louco, sim, dentro da igreja, cuidando de almas. Ninguém tem capacidade de cuidar sozinho. É da Thomas Nelson, tá? Esse é um livro também fabuloso. É do professor Paulo On. É um pouco mais técnico. Eu prefiro que você comece pelo vermelhinho. Aí depois adquire ele. Quer dizer, os 2 juntos agora, que vem agora a Black Fraud, né? Não, ou quer dizer, Friday, né? Mas vai baixar ainda esse preço, tá? Eu estou conseguindo na pré encontrar livros assim fantásticos por um preço assim presente de Jesus, né? Presente de Jesus. E então, pastor, não tenho condições dos 2. Então pega o vermelhinho. Aí depois que o Senhor te der um pouco mais de condição, pega o outro. Tá ok? Pega o outro. E os meninos vão ver onde está mais barato e vai jogar nos grupos da igreja. Tá bom? Na divulgação. Mas é esplendoroso. O vermelhinho é uma coisa acima do comum. Linguagem fácil, compreensão fácil, entendimento fácil, por um homem que é pós-doutor, né? Pós-doutor, alguém que a academia respeita. E é tão bom ver o povo de Deus alcançando mestrado, doutorado, pós-doutorado e crendo no Senhor de todo o coração, né? De todo o coração. Irmãos, então, que coisa maravilhosa. Chegue em casa, pegue a revista, lê de novo, mastiga. E quando o Senhor te der a sua alma, você já começou a orar dizendo, Jesus, eu quero uma alma para discipular? Por ano, uma alma, Jesus, eu quero. Eu quero mesmo.
Eu quero, Senhor, me dá uma alma. E aí o Senhor vai te dar. E aí você pega a revista. Nossa revista não deve nada para ninguém. Ali estão os fundamentos. Mas, pastor, tudo que eu pego na revista é tão simples. Para mim é só recordação. Para você, para quem está começando no Evangelho, é muita coisa. Tá? Até nisso o Geuel teve preocupação de não colocar um conteúdo a ponto de matar a criança que está crescendo espiritualmente. Tá bom? E uma revista que é eterna nossa. Sempre que precisar, a gente manda reimprimir e o Senhor vai abençoar. Tá bom?